É muito engraçado que às vezes a gente vê as outras pessoas e olha as conquistas delas e a gente começa a pensar, tipo, nossa, essa pessoa teve muita sorte, né? Só que, ao mesmo tempo, quando você para pra procurar um pouco mais a fundo, você vê que, tipo, a pessoa tem uma carreira de 15, 20 anos que ela foi construindo ao redor do tempo, que foi algo que exigiu muito tempo de estudo, muito tempo de preparo, que exigiu um hábito. Exigiu realmente a pessoa pegar todo dia, fazer um pouco e a cada vez mais lutar a favor do propósito. E é nisso que você percebe que na realidade não existe uma sorte, existe sim as construções que você fez. Então, se você acha que aquela pessoa teve sorte porque ela conhecia uma outra pessoa que indicou ela, na realidade está muito mais a fundo, tá mais tipo, ela conseguiu isso porque ela construiu um networking por causa das qualidades dela. Então, pode até ser uma pessoa que a pessoa é burra, a pessoa tipo, não sabe fazer as coisas, mas a pessoa sabe falar. E isso já é uma habilidade incrível, que na maioria das vezes é uma das mais importantes. Então, na realidade, o que você precisa fazer é aliar essas características. Você precisa alinhar duas coisas, a sua habilidade e também a sua fala. Se você é uma pessoa que fala bem, você consegue fazer um networking bom, coisa assim, e você ainda consegue fazer o serviço bem também, você consegue prestar certinho, fazer no tempo, no prazo. Então, perfeito, você alinhou os melhores mundos e você aplicando isso todo dia, certinho, sem falhar, você vai conseguir se dar bem, não tem erro. Então, assim, uma frase interessante é que, na realidade, a sorte é quando o hábito encontra a oportunidade. Porque é basicamente isso. É basicamente uma consistência que você cria de todo dia você pegar e estudar mais, fazer as coisas, você acaba diminuindo também o peso da motivação. Porque se você não acorda motivado hoje, cara, ferrou, você não faz nada. Mas se você tem um hábito forte, cara, você vai acordar horrível, 6 da manhã, você vai levantar, você vai fazer o que você precisa e acabou. Você sabe que você precisa fazer isso, você não vai ficar procrastinando porque você não precisa de emocional ou de motivação. Você simplesmente tem um hábito, você vai acordar, você vai fazer a sua parte, acabou. Então, silenciosamente, isso aí acaba te impulsionando cada vez mais a você conseguir o que você está buscando. Porque você vai estar todo dia fazendo um efeito de juros composto. Todo dia você vai estar trabalhando em uma coisa, trabalhando, e uma hora, quando começar a dar o resultado, parabéns, é isso que precisa. Então, é interessante quando você pensa sobre mentalidade, como que isso influencia. Você vê muitos casos de uma pessoa que tipo, teve sorte uma hora ou outra, só que a pessoa, no final, não conseguiu construir nada. Porque, na realidade, o que você precisa não é ter sorte uma hora ou outra. E sim você ter clareza que sempre que você precisar, todo dia, você está fazendo a sua parte. Você está trabalhando, lutando para conseguir desenvolver um portfólio, um conhecimento. E a vida real, ela cobra muito mais essa constância de você estar se preparando sempre do que você simplesmente ter sorte de conhecer uma pessoa que te levou para algo. Claro, vamos ser sinceros, às vezes a sorte também influencia. Só que o que você não pode fazer é depender só dela. Se você depende um pouquinho dela, você, tipo, usa ela a seu favor, só que você tem um hábito de construir as coisas que você precisa todo dia, cara, você tá literalmente no melhor dos mundos. Se você tá assim, você não vai precisar de muita coisa para ter sucesso. Porque assim, você já tem a maior parte. Também tem uma comparação que seria basicamente que o hábito é um sistema e a sorte é um gatilho. Se você tem sorte, mas você não tem o sistema em funcionamento, não tem como colocar em ordem. E na realidade, para você conseguir tornar uma coisa um hábito, não é nem difícil. Eu recomendo, tipo, ter um monte de literatura boa a respeito disso daí. E quase todas, na verdade eu acredito que todas, elas começam com uma coisa muito simples, que é você construir aos poucos. Mas assim, você quer começar um livro? Não é tipo 30 páginas. Cara, começa com uma, duas, três, quatro, cinco, 10. Começa aos pouquinhos. Porque se você começa tudo de uma vez na hora, cara, você simplesmente vai se cansar e vai manter isso durante uma semana. Agora, se você faz todo dia uma quantia que você está tranquilo, não está te incomodando, você está conseguindo levar de boa, você vai começar a construir esse hábito. E um tempo atrás eu estava com um hábito de começar a ler, tipo 5, 10 páginas por dia, e foi nisso que eu terminei tipo 3 livros. Cara, ano passado eu não li um, se eu não me engano, tenho quase certeza que assim, nenhum eu cheguei a acabar.
E recentemente eu parei um pouco com esse hábito, porque viagem, coisa assim, acabei ficando um tempo sem fazer. E tô tentando voltar, inclusive. Vamos ver. Hoje pegar e tentar voltar 5, 10 páginas. Acho que tá bom. Também é muito interessante você ligar, tipo, um hábito a um propósito. Pô, eu quero me formar em tal curso. Então eu vou estudar todo dia um pouco e indo aumentando para conseguir lidar com esse propósito pessoal. É algo que vai te trazer uma motivação extra e apesar de motivação não ser a melhor coisa do mundo, igual eu já comentei, no começo ela é interessante para te ajudar a realmente criar um hábito. Porque se você tiver zero motivação, nem criar esse hábito você vai conseguir. Você vai parar bem antes disso. Também é legal, tipo, você preparar um ambiente para você, tipo, se eu quero começar a estudar, eu não vou deixar, tipo, a minha mesa aqui com um monte de coisa que chama atenção. Eu vou simplesmente focar no que eu tô querendo fazer e ficar um pouco mais longe de distração. Isso é uma coisa que ajuda bastante. E tem uma armadilha muito grande, que é basicamente você pegar e falar, tipo, não, mas hoje eu não vou fazer, mas amanhã eu faço. Procrastinação, cara, é algo que atrapalha muito, 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 muito. E 99,9 das vezes era só você pegar, ficar quieto durante meia hora, fazer as coisas, você resolvia o problema do dia inteiro. Às vezes é tipo, pô, quero organizar tal coisa, mas tô procrastinando, procrastinando, procrastinando. Aí quando você pega pra fazer um negócio que você fica tipo 3 semanas falando que ia fazer e não fez, você acaba em, sei lá, 20 minutos, 8 minutos. Olha que ridículo. Você ficou sofrendo durante 2, 3 semanas por causa de uma coisa que você demorou minutos pra resolver. Assim, nem uma hora do seu dia. Então, cuidado com essa procrastinação. Lembra que para você ter sucesso nas coisas é importante você sair desse ciclo vicioso de tentar fazer não conseguir, tentar fazer não conseguir. Pega, se esforça, se força também e mata esse problema que você está tendo de uma vez. Você vai ver que você vai ficar muito mais tranquilo para resolver os próximos BOs. Então, começa aos pouquinhos. Quer arrumar sua casa? Deixa de noite a louça lavada. Começa, tipo, pegar tem 20, 30 minutos antes de dormir, arruma as coisas, dá uma organizada. Você vai ver que se você faz isso durante 2, 3 semanas, tá praticamente tudo em dia. E para manter depois é muito mais simples, mas assim, muito mais. Se tem uma janela quebrada, é muito mais fácil você, tipo, evitar quebrar ela do que você consertar. Se você vai consertar, você vai ter muito mais gasto. Agora, para evitar quebrar, você vai ter que tomar cuidado. É muito mais tranquilo do que tirar algo do bolso, pagar para fazer, e aí se você não tiver cuidado de novo, vai quebrar de novo. Então é uma sequência de ações e consequências. Então, na minha visão, os hábitos é o que cria a sua sorte. Se você não tem um hábito, você vai acabar reclamando que tipo, eu não tenho sorte tal coisa, tal coisa. Só que se você começa a fazer, lutar a favor do que você quer, você vai começar a ver que as coisas vão começando a se inclinar a funcionar mais para você. E no final, depois que você se esforçou, sei lá, 5 anos estudando, você chega e fala, não, foi sorte, né? Pai é bom. Pô, cara, você tem que valorizar também a sua caminhada. Você tem que valorizar também que você acordou todo dia cedo, você fez todo dia um pouco, você lutou a favor do seu projeto. E depois de muito esforço, você teve esse resultado. Então, cuidado para você não acabar, tipo, se desvalorizando demais, porque isso, infelizmente, é algo que a gente acaba fazendo bastante. E dá uma olhada em algumas literaturas. Tem uns vídeos no YouTube, tipo, muito bons também, em relação a hábito, de como você pode criar, manter um e até perder alguns hábitos ruins. É muito interessante você, tipo, melhorar o seu tempo. Tem alguns hábitos que as pessoas falam que são inúteis, mas na realidade não. Tipo, você pegar 30 minutos por dia para não fazer nada, para só descansar a cabeça. Na realidade é algo excelente. Você vai, tipo, você vai ter um tempo para você não surtar. Então, também cuidado para ver o que é um hábito negativo, o que é um hábito positivo, fazer essa separação e no final vai dar tudo certo.